Olá pessoal do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou te mostrar como fazer a formatação dinâmica dos resultados das suas medidas no Power BI. Vindo aqui para a tela do meu computador, eu coloquei duas tabelas para exemplificar para você o que a gente vai aprender a fazer hoje, tá? Nessas duas tabelas eu tenho as mesmas informações e os mesmos resultados, porém perceba que eles são apresentados de formas diferentes. Então, na tabela de cima eu tenho as linhas com os produtos e os segmentos nas colunas, só que perceba que o resultado de vendas, ele vem sem formatação alguma. Por exemplo, tem alguns que vêm formatado como milhares, alguns formatados como milhões e assim por diante. Só que fica confuso para quem está lendo esses resultados olhando essa tabela. Quando a gente vem para a tabela de baixo, perceba que todos estão no mesmo padrão de formatação. Todas as medidas estão formatadas como milhões. Então fica muito mais fácil você interpretar os resultados do que alguns estarem apresentados em casa de milhares e outros estarem apresentados com casa de milhões. Então aqui fica muito mais visual, fora que fica menos números na sua tela, fica mais fácil de você realizar a leitura, principalmente se for o usuário final. Você que desenvolve, por ter contato direto com a ferramenta, pode ficar mais fácil para você realizar a leitura. Mas o usuário final que está lendo o seu projeto, fica muito mais fácil você enxergar dessa forma. Todas as células com a mesma formatação. Então aqui o que a gente fez? A gente aplicou algumas medidas que eu já vou mostrar para você, que traz a formatação sempre na casa de milhões. E isso aqui pode ser dinâmico, tá? Digamos que os valores da sua base de dados sejam menores, então seja na casa de milhares. Então ele já vai trazer para você, ao invés de trazer o M de milhões, ele vai trazer o K de 1000. Antes de eu te mostrar como a gente faz isso aqui no Power BI, eu preciso te pedir duas coisas. Primeiro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que toda semana a gente está trazendo conteúdos novos sobre Power BI, sobre Python e outras ferramentas de dados. Então a sua inscrição é muito bem-vinda para suportar o nosso canal aqui. Segunda coisa que eu te peço é, deixa o like aqui no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas também que estão estudando a ferramenta e de alguma forma estão aprendendo também os seus primeiros projetos ali. E já deixa aqui nos comentários também se você já conhecia essa formatação que eu vou te mostrar aqui. Voltando aqui para minha tela, se você ainda não tem o Power BI instalado no seu computador ou não sabe se é a última versão, tenha certeza que é a última versão que você tem instalado. Por isso eu vou deixar um vídeo aqui, um cardzinho aqui em cima ou na descrição, que você pode acessar e ver como realizar a instalação da última versão do Power BI no seu computador. Isso é importante porque o recurso que eu vou te mostrar aqui hoje é necessário que você tenha a última versão do Power BI instalado. Então, acesse esse vídeo, assiste lá e depois retorna aqui para a gente continuar. Vou deixar aqui na descrição também uma playlist de Power BI onde você pode acessar e assistir vários vídeos com vários conteúdos diferentes a respeito dessa ferramenta que podem te ajudar nos seus primeiros projetos aí também. Voltando aqui para minha tela, então, vou apagar essas duas tabelas aqui para a gente fazer juntos do zero. Beleza? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ativar esse recurso no Power BI. Então eu venho aqui, clico em opções e configurações, opções, ele vai abrir essa tela onde a gente pode passar alguns parâmetros para o Power BI, tá? Depende muito do seu relatório. Aqui embaixo eu venho em recursos de visualização, então aqui ele sempre vai trazer novas visualizações, novos recursos que o Power BI vai implementar. Então é interessante que você entre aqui com frequência e mantenha o seu Power BI atualizado para ele trazer as últimas versões aqui para você. Então o que você precisa verificar se está ativado é essa opção aqui embaixo, cadeia de caracteres de formato dinâmico para medidas. Se tiver desativado, você ativa essa opção e reinicia o Power BI no seu computador. Eu já tenho ativado, então eu vou cancelar aqui. Beleza? Então agora o que a gente vai fazer é começar de fato a criação das medidas. Então passando aqui com vocês rapidamente, a nossa base de dados é uma base de dados pública, gratuita da Microsoft e nela tenho alguns resultados de vendas. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho ano, mês e data, o nome do mês, o segmento, qual país de venda, produtos, enfim. Mas os dados que a gente vai utilizar é basicamente o segmento, o produto e o valor de vendas que a gente vai realizar a nossa formatação dinâmica. Volto para cá, vou colocar uma tabela para a gente começar a criar as nossas medidas aqui. Coloquei a tabela na tela, vou criar uma pasta para a gente colocar as nossas medidas ali dentro. Então venho aqui em cima, clico em inserir dados, venho aqui embaixo e renomeio como medidas aula, vou chamar assim, e clico em carregar. E basicamente vai criar aqui para mim no canto um campo onde eu vou poder salvar as minhas medidas ali dentro. Esperar carregar, beleza. Venho aqui em dados, ele já criou aqui para mim medidas aula e tem uma coluna 1 que eu já vou excluir. E agora eu vou criar a medida aqui dentro. Qual que é a minha medida? Lembrando, eu quero criar uma medida em que eu some a quantidade de vendas. Vou chamar essa medida de vendas. E aqui eu vou criar a função chamada soma. Qual que é o nome da minha tabela? Financials. O nome da coluna Sales. Dá um Enter. Beleza, ele criou essa medida. Por enquanto a gente não está fazendo formatação.
Então, eu venho aqui no canto, agora que eu já tenho a medida criada, eu posso excluir essa coluna. Então, excluir coluna, sim. Perceba o seguinte, quando eu tiro a coluna, ele já fica uma calculadora aqui. Ou seja, o Power BI já entende que ali dentro só vai ter medidas. Agora eu pego essa medida de vendas e arrasto para minha tabela. Aqui, perceba que ele colocou o valor total aqui dentro. Deixa eu aumentar o tamanho da letra. Vou deixar tudo com o tamanho 20. E agora eu vou colocar, lembrando que aqui eu selecionei matriz e não tabela. Volto para cá então. E agora eu quero colocar uma coluna de produto e o segmento nas colunas. Então, seleciono aqui e coloco nas colunas. Então aqui já tenho a minha primeira matriz montada, ainda sem formatação nenhuma. Então o que ele traz aqui para mim? Ele traz nas linhas os produtos e o quanto a gente vendeu em cada segmento. Tá, vamos lá. O que a gente já tem de opção no Power BI hoje? A gente tem a seguinte funcionalidade. Se eu clico na tabela, eu venho aqui no pincel, aqui embaixo ele tem uma opção para mim de coluna específica. Em coluna específica, eu posso já setar a formatação que eu quero. Milhares, milhão, bilhão e assim por diante. Porém, tem um único problema. Quando eu seto esse valor aqui, ele não é dinâmico, ele é fixo. Ou seja, se eu colocar milhão e as minhas vendas naquele mês for 1000 ou menos que isso, em casa de centenas, o meu valor vai ficar muito pequeno, não vai ficar aparecendo aqui as casas decimais. Então, o que a gente faz? A gente cria isso de uma forma dinâmica. Ou seja, ele vai interpretar qual é o maior valor da minha base de dados e vai aplicar aquela formatação em cima de todos os meus resultados. Dessa forma, a gente garante que sempre vai aparecer os valores de uma forma homogênea. Então aqui eu vou tirar a formatação, vou deixar como nenhum para ele trazer todas essas casas decimais. E agora a gente vai abrir o recurso que a gente ativou no início desse vídeo. Então temos a medida de vendas criado, entrei na medida. Aqui em cima, perceba o seguinte, ele tem algumas opções aqui para mim e uma delas é o formato. Aqui eu venho e clico nessa setinha para baixo e como a gente ativou aquele recurso no começo, ele vai aparecer essa opção para mim, dinâmico. O que é o dinâmico? É a formatação que a gente vai aplicar agora. Então eu clico em dinâmico, perceba que aqui no canto ele abre uma outra caixa, um outro drop-down para mim, onde eu vou poder selecionar medida e o formato. Medida vai estar o valor intrínseco da medida que a gente criou e o formato vai estar a formatação que a gente vai aplicar manualmente na nossa medida. Quando eu mudo para a opção formato, olha que interessante, aqui embaixo ele tira toda a formatação que já existia por padrão naquela medida. Então agora a gente vai construir essa formatação manualmente. Então o que a gente faz? Primeira coisa, para ele ficar homogêneo, aqui não se preocupando ainda com quantas casas decimais, a gente vai colocar aqui dentro o seguinte. Eu coloco tralha, vírgula, 0.00. E aqui eu vou pressionar Enter. Primeira coisa que ele faz, ele retorna ao formato anterior que estava antes da gente aplicar o formato dinâmico. Então aqui ele já traz para mim ponto 00 e todos os resultados eles ficam com duas casas após a vírgula. Aqui eu vou distanciar um pouco as linhas para ficar melhor para a gente enxergar. Beleza. Agora é o seguinte, o que eu quero fazer aqui? Eu quero que ele sempre formate com base no maior resultado que ele encontra. Qual é a lógica aqui, tá, pessoal? O tralha significa o quê? Que é para ele trazer todos os dígitos antes da primeira separação dos milhares. Então, nesse caso aqui, traz os 3 primeiros dígitos, ele põe a vírgula e ele traz o restante ponto 00. Ponto 00 é o que a gente informou aqui, ou seja, se eu ponho mais um zero, ele vai trazer mais zeros após a minha casa decimal. E aqui também, se você tiver alguma dificuldade com a questão do ponto e vírgula, se, por exemplo, o meu computador está formatado com um padrão americano. Então, eu coloco vírgula aqui e ponto para separar as casas decimais e vírgula para separar as casas de milhares. No seu caso, se você tiver algum problema na hora que você colocar ele não realizar a formatação, verifique se você está com o seu formato no computador padrão americano ou brasileiro. Se tiver no brasileiro, é só você fazer o inverso aqui. Então, você colocaria tralha, ponto, 0,00. Você testa nesses dois formatos e vê qual funciona para você. No meu caso, eu vou manter assim. Então, a primeira coisa que a gente fez foi formatar para ele trazer as duas casas decimais. Então, eu quero testar aqui com vocês outros tipos de formatação antes da gente ir para a nossa formulazinha. Então, o que é interessante você verificar aqui, ó? Vamos olhar esse primeiro resultado aqui de 317.643. Se eu vir aqui, por exemplo, e colocar mais uma vírgula, olha que interessante. O que ele vai fazer? Ele vai cortar mais 3 casas, mais 3 dígitos e vai trazer ponto 64. Ou seja, aqui ele já está formatando como se fosse os milhares ali no Power BI que eu te mostrei naquele momento que a gente selecionou. Os milhões, eles viram 9.942,90 vezes 10 a terceira, ou seja, vezes 1000. Então, os milhões, eles passam a ter menos casas. Agora,
Agora, se eu venho aqui e coloco mais uma vírgula, ele vai comer mais 3 casas decimais. Então, ele sempre vai fazendo nesse formato que eu te mostrei. Só que agora eu quero fazer isso aqui ser alternado de forma dinâmica. Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai vir aqui, ó, e vai criar variáveis dentro da nossa medida. Então, quebro as linhas, verifique sempre se você está selecionando o formato e não a medida aqui. E agora a gente vai criar algumas variáveis. As variáveis dentro do Power BI auxiliam a gente a simplificar a nossa fórmula. Ou seja, ao invés de você escrever várias vezes o mesmo valor, você cria uma variável com aquela expressão e depois você só chama ela. Fica muito mais simples. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada de valor atual. O que é o meu valor atual? É a medida que eu estou calculando, essa própria medida aqui dentro. Ou seja, eu preciso chamar ela aqui dentro. Como que eu faço isso? Tem uma funçãozinha do Power BI chamada Selected Measure, ou seja, a medida atual que eu estou utilizando no cálculo aqui. Medida atual, então esse é o meu valor atual. O que eu quero fazer com ela? Eu vou retornar ela aqui só para a gente tirar esse erro da tela, beleza? Return. Agora, o que eu vou pedir para ele fazer primeiro? O que ele está fazendo aqui, né? Ele está simplesmente pegando a medida e retornando a formatação original dela, que é o que a gente fez ali no começo. Agora, a gente vai precisar fazer uma alternação de valores e resultados. Com base no valor da medida, eu quero que ele traga uma formatação diferente. Vamos fazer essa primeira situação aqui para exemplificar para vocês. Então, eu vou criar uma outra variável chamando de formatação dinâmica. Como que a gente vai fazer essa formatação dinâmica? A gente vai usar a expressão switch. Tá? O switch, basicamente, ele faz essa alternância com base no resultado daquela expressão. Então, aqui dentro, o que eu coloco? Valor atual. Se o meu valor atual da medida, na verdade, o switch ele age como se fosse um if, só que mais simplificado, tá? Eu acho bem melhor. Ou seja, se o valor atual da minha expressão for menor ou igual do que 1 elevado à terceira, por exemplo, 1 elevado à terceira, que seria como se fosse o 1000, né? Como se fosse as casas dos milhares, que eu quero que ele retorne, eu quero que ele retorne a expressão inicial que a gente criou. Então, era tralha, vírgula, 0.00, certo? Ou seja, esse aqui já é o original que a gente já estava usando ali. Agora, eu quero que ele traga para mim o outro resultado. Então, vírgula, se o meu valor atual for menor ou igual a 10 à sexta ou 1 elevado à sexta, eu quero que ele formate com mais uma vírgula. Só que aqui eu já quero que ele coloque um K, por exemplo, como se fosse o 1000. Vírgula novamente, coloco o valor atual. Se ele for menor ou igual que 1 elevado à nona, aqui já é milhões. Então, eu vou pedir para ele colocar um M e aqui eu vou ter que colocar duas vírgulas. Então, aqui, lembrando, aqui nenhuma vírgula, aqui uma vírgula e aqui duas vírgulas. E, por último, só para garantir, a gente sabe que não tem, porque a gente já conhece a nossa base de dados, mas se por algum motivo a gente tiver um valor que seja com muitos dígitos, ou seja, algo próximo a 12 dígitos, eu coloco essa última expressão. Então, se o meu valor atual for menor ou igual a 1 elevado a 12, eu quero que ele coloque mais uma vírgula aqui para mim e retorne G, por exemplo, tá? Nesse caso, a gente não vai ter essa expressão. Lembrando que isso aqui, pessoal, ele é um resultado monetário, um resultado de vendas, mas poderia ser em quantidades e horas, enfim, qualquer outros valores que você queira formatar desse jeito que eu estou te mostrando. Então, eu coloquei formatação dinâmica nessa variável e apresentei essas primeiras formatações aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para ele retornar a formatação dinâmica. Qual vai ser a lógica que o Power BI vai fazer por trás aqui? Ele vai verificar qual condição que ele atende, ou seja, vai verificar todas essas condicionais, se o valor atual é menor que 1 elevado à terceira, 1 à sexta, assim por diante, e aqui ele vai retornando a formatação dinâmica. E aqui, pessoal, eu esqueci de colocar, a gente tem que colocar o true aqui dentro, tá? O que ele vai fazer? Ele vai verificar toda vez que for verdadeiro, ele vai retornar as expressões que a gente pediu, tá? Então, não esqueça só de atualizar esse aqui, que eu acabei esquecendo de colocar quando a gente estava fazendo a fórmula, tá? Então, switch true e colocando essas condicionais que eu mostrei para você aqui. Agora, quando eu pressionar Enter, olha que interessante. Vou puxar essa aqui um pouco para baixo, reduzir o tamanho desse, só para a gente conseguir ver a medida e ver a tabela embaixo. Olha que interessante aqui, pessoal. O que a gente tem agora? A gente tem os mesmos resultados de venda, porém formatados. A gente percebe que nessa primeira coluna aqui, desse primeiro segmento, ele trouxe tudo com o K. Ou seja, ele atendeu esse primeiro formato aqui que a gente trouxe. O Enterprise, o segundo segmento, ele já trouxe como milhões e assim
por diante. Só que concorda comigo que se eu vou ler a tabela, não é mais fácil estar tudo em uma opção, em uma formatação, ou tudo em outra formatação, somente em uma formatação, fica muito mais fácil para a gente interpretar os nossos resultados. Aqui você pode deixar desse formato que eu te mostrei, para ele ficar dinâmico, ou seja, quando tiver casa de milhares, ele deixar com K, quando tiver casa de milhões, deixar milhões e assim por diante. Só que o ideal é você sempre configurar em um único formato para que fique mais fácil para quem está realizando a leitura. Então, o que a gente precisa fazer nesse caso? A gente precisa fazer com que ele entenda qual é o maior valor que ele vai precisar formatar. Se a gente olhar aqui no nosso total, o maior valor que eu tenho é 118 milhões, ou seja, os valores estariam todos em milhões. Como a gente entende isso, o que a gente precisa fazer aqui na nossa medida? A gente precisa fazer interpretar que aquela quantidade de casas decimais, quantidade de dígitos vai ser o padrão para o nosso caso aqui. Se você quisesse, por exemplo, que tudo retornasse com o formato com o K, era basicamente você excluir todas as outras opções e deixar somente com o K, tá? Você poderia pedir para ele retornar diretamente essa formatação aqui. Por exemplo, se eu selecionar essa opção, dar um Ctrl C e dar um Ctrl V aqui embaixo, ó, ele vai formatar para mim tudo com o K. E assim por diante. O que a gente fez foi configurar isso de forma dinâmica. Agora, o que eu quero fazer então? Eu quero que ele encontre o maior valor, ou seja, a maior formatação que ele pode fazer e retorne naquele formato. Qual vai ser a maior formatação que ele pode fazer? Como que a gente pode fazer isso? A gente coloca um calculate e aqui a gente põe vírgula all selected. O que ele vai fazer aqui? Ele vai remover os filtros e vai identificar dentro da minha tabela como um todo o maior valor com maiores quantidades de dígitos. E com base nisso, ele vai aplicar a formatação que a gente vai trazer aqui embaixo. Atualizando o valor da variável valor atual e atualizando aqui, pressionando Enter, ele já vai fazer e vai aplicar a formatação de milhões para todos os resultados da minha tabela. Então, olha como fica mais homogêneo, fica mais fácil de você realizar a leitura estando todas as casas com a mesma formatação, todos os dígitos e todos os resultados com a mesma formatação, ou seja, todos em milhões. Então, 0,32 milhões, 0,28 milhões e assim por diante. Fica muito mais limpo, muito mais visual e muito mais fácil de você realizar a leitura. Vale comentar que isso aqui é uma forma dinâmica de você formatar os resultados das suas medidas. Lembrando que você já tem essa opção aqui com o pincel, porém, você fica preso somente naquela customização. Então, se o valor dos seus resultados, das suas medidas alterar, ele sempre vai apresentar daquele jeito. Nesse caso aqui, a gente garante que sempre vai trazer de forma dinâmica. Então, se sua base de dados apresenta valores com milhares, ele vai selecionar automaticamente essa opção aqui. Agora, se apresentar com milhões, ele vai selecionar essa opção e assim por diante. Então, nesse vídeo eu te mostrei como fazer a formatação dinâmica dos resultados das suas medidas no Power BI, utilizando somente a linguagem DAX para isso. Agora, eu quero que você deixe aqui nos comentários se você concorda que nesse novo formato fica muito mais fácil de você apresentar os seus resultados, fica muito mais limpo e muito mais fácil de você realizar a leitura do que você está querendo apresentar. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever para você sempre ser notificado quando eu estiver postando algum vídeo novo e também suportar o canal. Não esquece de deixar o like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas também. E obviamente compartilhe com seus amigos que você julgue necessário para também aprender como realizar essas formatações que eu te apresentei aqui. Esse foi o conteúdo de hoje e até o próximo vídeo.